Olá, tudo bem com vocês? O Pensando Reflexão da semana está começando com um tema diferente. O tema de hoje que nós escolhemos é vilão, a vilania, os personagens que tanto trazem aquele tempero especial para as tramas, novelas, cinema, quadrinhos, peças, contos, livros, por aí vai. Então, os vilões, ou vilão, ele é um personagem muito importante para toda a construção da obra, suas características e como que desenvolve esse tipo de ação, qual que é a verdadeira motivação, por que os vilões eles são tão importantes para as obras, ok? E eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Vilão. Quando nós procuramos no dicionário o significado da palavra vilão, nós encontramos o quê? Encontramos que vilão ele é um substantivo masculino, ou seja, vilão também é conhecido por ser natural ou habitante de uma vila. Ele pode ainda ter originado, esta palavra vilão, ter origem na palavra latina vilanus, como está escrito aí embaixo. Ou seja, o vilão ele era, na Idade Média, uma pessoa que não pertencia à nobreza feudal. Era o cidadão que habitava urbanamente em vilas. Olha só que interessante. Também quando a gente fala em vilão, a gente pensa muito nos personagens aí da ficção, das histórias, correto? Logo, o vilão ele é um personagem que traz consigo o quê? A maldade numa narrativa. Seja num filme, numa novela, numa série, num livro, um conto, uma peça. Tem para todos aí os estilos e gostos, né? Então, geralmente, o vilão é o ator, né? Que vai protagonizar, não para protagonizar, vai ser o antagonista de uma história, correto? Quais são algumas das características do vilão, né? O vilão é aquele cara que tem ações vis, é o que a gente encontra no dicionário. Abjetas, ações abjetas, olha que palavra diferente. Aquele que busca prejudicar alguém, geralmente um cidadão desprezível, aquele também que não é nobre, até por conta da questão lá da palavra, da nascente dela, lá da origem dela. Geralmente também fala-se que é desprovido de nobreza, ou ainda um plebeu, né? Que se comporta de maneira rústica e também grosseiramente. Vilão também é um tipo de dança popular, própria de algumas regiões aqui do Brasil. Todo herói que se preza, ele tem um bom vilão, um grande vilão, um arqui-inimigo. O Batman que eu diga, eu adoro o Batman e o Batman tem uma série de inimigos ali fantásticos. Nós vamos falar de alguns deles, correto? Os vilões, eles são fundamentais e tão importantes quanto os heróis. Os vilões ou o vilão, ele se mobiliza ou mobiliza muitas pessoas na direção dos seus objetivos. Ou seja, eles suprimem também as diferenças e facilitam ainda a construção de certas alianças. Repara nisso. Geralmente ele é um indivíduo cercado de mistérios e isso é uma peça muito importante nas histórias em quadrinhos, nos filmes, na literatura, em peças, como nós já citamos, contos e etc. Ele é o completo oposto do herói, ou mesmo o anti-herói, que é muito falado. Outras características que sempre estão presentes na personalidade do vilão, invariavelmente a gente encontra o que? A motivação. Essa com certeza. Ele é um cidadão motivado. Ele tem também estratégia. A desigualdade sempre é encontrada aí nas histórias, na vida dele. Ele passou por algum momento de desigualdade. Tem traumas em certas fases da sua vida, passou por perseguições, questões sociais diversas, uma certa dose de ódio, de raiva, né? Eles também são muito inteligentes, porque arquitetam, planejam e desenvolvem os seus planos, os seus projetos. Geralmente tem carisma, tem um certo desapego a regras, normas, isso com toda certeza já pelo perfil da vilania, né?
ele é habilidoso em alguma coisa que facilite a construção dos seus projetos, a busca dos seus objetivos. Aquela questão da missão dele. Ele tem orgulho do que faz. É ardiloso, persuasivo, sedutor, quando precisa, entre outras coisas. O vilão, ele sempre está na busca de alcançar os seus objetivos, e isso a qualquer custo, passando por cima de tudo e de todos, sempre. E assim, dessa maneira, ele segue fazendo com que suas conquistas deixem um rastro de destruição, seduzindo ingênuos e, de certa forma, deixando algumas marcas bem profundas. O vilão, ele chama atenção por conta das suas imperfeições. De certo modo, seu senso ético ele foge dos padrões de conduta impostos pela sociedade. Ele é um averso, né? Tem aversão a tudo aquilo que tem a maioria das regras, as normas da sociedade. O seu senso de justiça pouco interfere nas suas ações, nos seus planos, nos seus objetivos. Isto por quê? Porque ele acredita no que está fazendo, ele acredita no seu propósito, né? Ele acredita em tudo aquilo que ele está vivendo, correto? Por conta disso, ele investe tudo naquela obra. Ele acredita, ele é determinado, ele é pragmático, e nesse enredo todo ele contamina muitas pessoas ao seu redor. Ele sabe construir um discurso envolvente, ele pressiona quando é necessário, tem momentos de inflexibilidade, né? Não tem como negociar em alguns momentos. E como vemos no mundo da ficção, geralmente ele só perde uma vez, só no final. Geralmente ele comete muitas coisas, faz muito estrago até ser detido. Mas fica estranho torcer para personagens assim, fica estranho torcer para o vilão, não fica? Personagens carregados de maldade, de intenções maléficas, como destruição, aniquilação, entre outras coisas. É incomum a pessoa se imaginar torcendo para uma criatura quase humana, com aquela risada maléfica e planos diabólicos de destruição e dominação do mundo. Mas na ficção muitos se apegam, né, a personagens assim e se veem torcendo para que no final o vilão ele não tenha uma derrota, um fim tão terrível, tão ruim, ou ainda justificando o porquê ele fez o que fez. Pensa sempre na história de vida dele. Nas histórias de ficção isso é muito mais comum, muito mais mesmo, do que se pode imaginar. O Loki, no universo Marvel, ele quase rouba a cena do seu irmão Thor, o Deus do Trovão. Este vilão, ele arrebatou uma legião de simpatizantes, correto? Coringa, então, Coringa nem se fale, com certeza ele roubou toda a cena no filme Batman e o Cavaleiro das Trevas, tanto que ganhou o Oscar lá, o ator, que acabou vindo falecer depois. E o último Coringa, esse aí do Joaquin Phoenix, ele deu muito mais vida, argumentos, percepção das coisas que qualquer outro vilão. Principalmente argumentos, e esse é um discurso perigoso para tudo que ele veio a viver, tudo que ele veio fazer depois. Essa é uma interpretação, correto? Scar, quem não lembra do Scar? Scar eu acho fantástico, eu gosto muito dele. Ele tem uma história de ressentimentos, inclusive uma das coisas, uma das marcas que ele tem, o acompanha, né, até o final da sua vida. E o enigmático Darth Vader, então, Star Wars. Esse tem muitos fãs, tem muita gente que adora ele, gosta muito dele, apesar de toda a maldade que ele proporciona no filme, correto? Tanto que o regresso às origens para explicar toda a transformação do jovem Jedi ali, ela foi muito importante para a saga. O que dizer então daquele cara que se diz que é um malvado favorito, o Gru. O Gru é incrível, hilário o Gru. De um vilão ainda, ou ainda de um vilão que tem uma mega mente, ou um vilão chamado Síndrome, que quase derrota uma família inteira de super-heróis, cheio de poderes diversos, e ele chega bem perto disso. Fato é que
os heróis são os verdadeiros protagonistas da trama. E com os vilões que trabalham muito bem o papel da vilania, vilões muito bem desenvolvidos, trabalhados, a gente chega naquela harmonia. Quanto melhor for o vilão, muito mais fascinante fica a obra e valoriza o papel do herói. Escolhi aqui também 3 frases de 3 vilões muito bacanas, muito importantes aí para as obras que eles participam. E só para a gente refletir, a gente entender um pouquinho da importância de um vilão bem construído, um papel bem construído. O primeiro deles é o Bane. O Bane é um dos inimigos, dos tantos inimigos do Batman que nós já falamos aqui. Ele diz assim: você acha que a escuridão é sua aliada? Mas você simplesmente adotou a escuridão. Eu nasci nela, fui moldado por ela. Eu não vi a luz até me tornar um homem. E então, apenas me cegou. Olha que forte, quando ele está construindo um diálogo, uma discussão com o Batman. Também tem o Moriarty. O Moriarty é um dos vilões fantásticos, também muito bem trabalhado, que são os vilões do Sherlock Holmes. Um dos inimigos, talvez o inimigo mais interessante que ele tem ali, um dos mais inteligentes, porque o Sherlock tem todo esse jogo aí, né? Ele fala assim: no mundo de portas trancadas, o homem com a chave é rei. E querido, você devia me ver numa coroa. Ele também é muito cínico. Essa é outra característica também que traz neste personagem, muito inteligente também. E da saga ali, Harry Potter, minha filha adora, minha filha mais nova adora essa saga Harry Potter, tem uma frase aqui do Lord Voldemort, e ele fala assim: não existe bem nem mal, só existe o poder, e aqueles que são muito fracos para o desejarem. Olha só que interessante. Bom, como já deu para notar, os vilões são personagens que eu gosto muito, me atraem muito, justamente por todas essas características que nós citamos, por todo o papel que eles desempenham nas tramas. E por isso nós resolvemos fazer então esse vídeo falando sobre o vilão em si, suas características e a importância dele aí em todas as tramas. Pensando nisso também, nós iremos fazer esse vídeo, vai ter uma continuidade, só que vai ser uma continuidade num outro formato do Pensando. Nós vamos fazer um top 5 vilões. Então o nosso próximo vídeo vai estar falando o top 5 vilões aqui do Pensando, e eu espero que vocês gostem aí, que vocês também possam acompanhar o nosso próximo vídeo. Fazer um top 5, como eu já fiz em outros momentos, nunca é fácil, tem muito material, tem muitos personagens extremamente legais, importantes, mas nós escolhemos 5 aqui, e eu te convido para que no próximo vídeo você possa conhecer o top 5 vilões aqui do canal, aqui do Pensando. Com relação a hoje, eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho de terem assistido, que estão acompanhando o canal. Se você gostou, se você gostou, deixe nos comentários. Se você tem dúvida também, deixe aí nos comentários. E vamos conversar, vamos dialogar sobre esse tema aqui. Eu considero muito legal, muito bacana, relacionado à ficção. Sempre a ficção que nós estamos falando aqui dos vilões, personagens fantásticos que servem também para reflexão sobre algumas coisas que eles fazem. Eu agradeço a atenção de todos, o carinho, deixo um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.